Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição 171 do Café com Política. O Café com Política tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Hoje aqui compõe na bancada o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia. Também Kleber Santos, depois de ganhar fortunas percorrendo o país, está conosco de volta. Bem-vindo, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Estávamos com saudades de você. E o nosso diretor-mor, João Jabur. Tudo bem? Dia, bom dia. É o chefe daqui, vamos tratar bem o boss aqui. Bom dia, Café. Bom dia a toda a nossa grande audiência. E ele, não é que ele veio pessoalmente, ele gostou da coisa, falou, vamos continuar as pesquisas na semana que vem. Está aqui conosco presencialmente Júlio De Pieri Sanches. Obrigado por estar aqui. Ele que é diretor da Ágile Pesquisas. Bom dia, Café. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. Presencial, hein? O homem não é fraco não, hein, Jabur? Cachê tá bom, hein? Linha direta. Tá bom. Cachê tá bom. Muito obrigado, Júlio. Bom, nós prometemos para a nossa audiência, semana passada, a Ágile tinha divulgado com exclusividade, em primeira mão, aqui no Café com Política, e depois repercutiu no Cidade 360, no Jornal da Cidade. A classe política só falou disso essa semana, porque as lâminas circularam, todo mundo falou, eu não acredito nesse número, outro acredita, e a gente vai então desdobrar essa pesquisa, porque uma pesquisa, né, até é importante a gente esclarecer isso, né, Júlio, ela tem que ser combinada com vários fatores. Primeiro, que é um retrato, não um filme. E segundo, que se você não combinar aquilo que você está lendo aqui com outras lâminas, às vezes você pode tirar uma conclusão equivocada, né? É por aí, né? Uma pesquisa ela tem que ser olhada em toda a sua dimensão. Bom dia mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Agradeço novamente, isso mesmo, Café. Normalmente a gente explica, né, para quem está lendo uma pesquisa, para quem vê, de repente, só uma manchete, né, da primeira foto da pesquisa ali, que não se deve se deter num único dado da pesquisa. A pesquisa, um dos maiores virtudes de conseguir identificar e fazer uma leitura correta de uma pesquisa é poder cruzar as informações. Então, assim, se a pessoa se detém só num ponto, ou vai ficar muito feliz ou muito triste, mas a pesquisa tem que se ler como um todo. Agora, olhando então nesse todo, né, isoladamente a gente percebeu que, até você colocou, né, em relação à própria lembrança do voto, em relação a Suelen, falando especificamente do Executivo Municipal, você falou, olha, essa questão da lembrança pode ter muito a ver com os outros candidatos, né? Da semana passada para cá, dentro do que você já analisou, o que nós podemos acrescentar do ponto de vista do atual governo no Executivo e depois a gente falar um pouquinho do Legislativo também. Caféu, o que ficou bem claro, né, nessa pesquisa, fazendo uma leitura das entrelinhas, é que reafirma que o momento da atual administração não é bom, né? De uma maneira geral, ela tem mais reprovação, menos confiança, está entregando pouco. E na hora que a gente vai fazer uma leitura dos substratos das informações, a gente vê que ela tem uma sobrevida ali com as pessoas de menor escolaridade e de menor renda. As pessoas mais informadas, com maior nível de escolaridade e com poder aquisitivo maior, são as que mais criticam e que mais desconfiam dessa gestão. E é curioso, né, Jabur, que normalmente essas pessoas moram em regiões que têm uma condição de infraestrutura um pouco melhor, quer dizer, e essa visão crítica está muito mais em cima dessa leitura de que, olha, já tivemos outros prefeitos, já tivemos outros momentos da cidade e parece que o dinheiro acabou e as prioridades também não são aquelas do crescimento sustentável da cidade. Acho que também dá para a gente aferir isso, né, da pesquisa. Sim. As pessoas, eu acho que a sociedade ainda não está no nível de discussão da questão pública, da coisa pública, o suficiente, né, para ter a gente vê um posicionamento mais homogêneo, né, tem essa diferenciação de classes, né, e de opiniões acima de tudo. Agora, Café, eu queria fazer uma pergunta para o Júlio, já jogando um pouquinho adiante, depois a gente, claro, continua avaliando o governo e a prefeita, mas tem se falado muito recentemente, Júlio, de que a prefeita vai ou pode ser candidata a deputada no ano que vem, aproveitando um capital eleitoral que ela tem e porque também depois ela não pode renovar o mandato em 2028, né? Com essa avaliação pessoal dela, que é de 46,9% de reprovação e 46,6% de aprovação, você vê chances dela ser
bem sucedida nessa empreitada do ano que vem, que é uma empreitada para deputado federal, não é para prefeito, que é diferente, na eleição legislativa e executiva. Se me permite acrescentar, lembrando que quem se elegeu por Bauru normalmente sai de Bauru com uma votação já expressiva e busca votos na região. Ela pode até ter algum tipo de interferência regional, mas acho que a pergunta do Jabu é bem no eleitorado local, né? Que é onde a pesquisa foi trabalhada. Isso, local, porque é onde ela tem a presença mais forte, ela não tem uma atuação regional. E só para complementar, Júlio, para você saber, não houve nenhum desmentido dela e da prefeitura, enfim, a gente tem certeza de que pelo menos é uma cogitação por parte dela e do staff. Sim, a gente escuta, eu faço pesquisas, a AGE faz pesquisas, né, em diversos municípios daqui do estado de São Paulo também, e alguns municípios do entorno que a gente atende, a gente escuta essa conversa da Suelen ser candidata a deputada. Minha avaliação, Bauru tem uma quantidade de eleitores muito bom, né, tanto é que saem deputados eleitos daqui da cidade. A Suelen tem que melhorar um pouco a gestão. Por quê? Porque os votos que ela fizer aqui em Bauru, vindo a ser candidata a deputada, eu acho que não são suficientes para a eleger. Ela tem que pegar votos fora. Porque ela está no PSD também, aí tem uma concorrência dos medalhões nacionais, né? Estima-se pelo menos 100 mil votos para deputado federal, 110 mil votos pelo menos. Pois é. No partido que ela está, né? No partido que ela está. Pois é. É uma chapa pesada, né? É um partido pesado. Votos úteis em Bauru, 180 mil. Ela teria que ter mais da metade, só para ela. Mais da metade. E é difícil, porque a gente faz a seguinte análise. Hoje você faz uma pesquisa, se fizéssemos uma pesquisa de intenção de voto aqui em Bauru, para deputado, vamos cogitar que se tivéssemos feito, ela teria uma votação boa, porque ela ainda tem quase 50% de aprovação. Só que a gente tem que lembrar que no período da campanha vem muita gente de fora, você dilui, você pulveriza essa votação concentrada aqui de Bauru com muita gente que pega voto fora. Agora, pesa em favor da Suelen, ela por ser mulher, né, tem um apelo, por ser conservadora também é outro ponto positivo, e por ela ser da imprensa. Então, assim, e evangélica também. E evangélica. Então, assim... E eu acrescentaria negra também, que tem também essa questão. Com certeza. Então, assim, ela tem predicados que a ajudam na conquista de votos fora de Bauru. Mas, com certeza, vamos pensar, se ela tivesse aqui pelo menos uns 65% de aprovação, para ela seria suave fazer campanha fora de Bauru, porque ela vai fazer campanha, pedir voto fora de Bauru, qual que é a carta de apresentação dela? Eu sou uma excelente gestora. É o que acontece. Você é um bom prefeito, você faz uma boa gestão, você chega nos municípios do entorno, você fala, eu vou replicar no estado que eu estou aplicando na minha cidade. Hoje, ela não teria essa carta de apresentação. Agora, Kleber, olhando do ponto de vista do futuro político dela, o que você, com todo o trabalho que você faz de assessoria nessa área, de entendimento da cabeça do eleitor, ficar 4 anos e depois ter um hiato de 2 anos para uma candidatura, lembrando que ela não pode se candidatar a prefeita porque ela já tem uma reeleição. E, num segundo mandato, que o dinheiro está parco, a gente tem previsão de crescimento econômico do ano que vem menor do que esse ano, ou seja, se esse ano o nível de arrecadação já não é o suficiente para todas as demandas, o ano que vem menos ainda. Além do que, há gargalos na cidade, não foram enfrentados problemas estruturais como a Coab, o Fundo de Previdência Municipal, nós temos uma estação de tratamento de esgoto, tem a questão envolvendo a água, que é um investimento pesado. Na sua avaliação, do ponto de vista do futuro político dela, mesmo sendo algo que ela prometeu, o Dória também prometeu, fica até o fim, outros políticos, para ela politicamente se posicionar, seria o melhor momento para ela ir para o Legislativo e deixando a Prefeitura nesses dois últimos anos? Olha, Café, aí ela tem que realmente ver qual a possibilidade de investimento, de cumprir tudo que foi prometido, qual é a possibilidade dela fazer realmente aquilo que a população espera. Como é que está o caixa da prefeitura? A gente sabe que os caixas hoje, de uma maneira geral dos municípios, os caixas estão bem baixos, está havendo falta de recurso. Então, se não tem investimento, se a população não vê esse retorno, complica para ela. Então, é importante que ela faça essa análise, porque se continuar
até o final do mandato e não entregar aquilo que a população está aguardando, automaticamente ela acaba se desgastando e fica muito mais difícil conseguir uma votação expressiva novamente. Então, é um cálculo que tem que ser feito matemático e também de planejamento. Olha, a coisa vai ficar ruim, vai complicar, não vou ter recurso. Então, nesse caso, estrategicamente, seria muito mais vantagem, muito mais positivo sair nessa eleição para deputado federal, né, no caso que seria o caso dela. E tem um detalhe, a Suelen, ela tem um nome, uma projeção fora de Bauru, não só na região, porque quando ela foi eleita, houve toda uma repercussão, a gente sabe disso, do nome dela. E teve aquele embate com o Dória, que chamou ela de vassala do Bolsonaro, isso deu também uma abertura para ela falar na mídia nacional. Isso, então... Chegaram até a cogitá-la para senadora, falando de candidata a vice-governadora. Né? Então, assim, e lá de fora, qualquer coisa que esteja acontecendo aqui nesse momento não reflete tanto, assim, não repercute tanto. Então, ela tem chance, sim, de ter votos em várias regiões do estado. Então, ela agora, é um caso diferente. Só para finalizar essa parte, ficar 2 anos esperando uma outra eleição poderia dar problema, ou ela teria que ajustar um cargo público ali, talvez, se o Tarcísio reeleito, o Kassab, ter algum tipo de evidência dentro de uma estrutura pública? O Rodrigo Agostinho fez 2 mandatos, o segundo não foi tão exitoso, mas ele ficou 2 anos e se elegeu deputado pela primeira vez, não foi reeleito, mas na primeira vez ele acabou sendo eleito, né? Olha, quando vem esse período aí de 2 anos, é importante ter um cargo, é importante ter uma visibilidade até para continuar na mídia. Porque você sabe, uma coisa é alguém que não está envolvido em nada, como é que ela chega numa cidade, vai dar entrevista como ex-prefeita apenas, quer dizer, fica mais difícil até o espaço da mídia. Tem que ser autoridade. Tem que representar algo, né? Então aí tem espaço, tem pauta para falar, então é importantíssimo. Se ela for dar esse vácuo, esse período aí de 2 anos, importantíssimo ter um cargo. Eu acredito que se ela optar em ir até o final do mandato, com certeza, como ela é muito aliada ali, próxima do governo, automaticamente alguma coisa já está ajeitado nesse sentido, né? Jabor, vamos rememorar algumas lâminas em que tem os resultados para que o Júlio possa também ajudar a comentar. Estamos aqui com o diretor da Agile Pesquisa, Júlio De Pieri Sanches. O Jabor vai trazer à luz aí alguns resultados da pesquisa. Ok. Antes, só um registro. Estamos aqui na nossa audiência com o vice-prefeito de Bauru, Orlando Costa Dias, que retorna de uma viagem à Europa e indo para a prefeitura neste momento. Um abraço ao Orlando. Coincidentemente, seria o beneficiado se ela pedir o afastamento e a renúncia, né, para poder concorrer. O Orlando teria 2 anos e ele já se colocou como pré-candidato a prefeito de Bauru. Seria o paraíso para ele, né? Ele assume 2 anos de comando, 2 anos e meio de comando. E depois aí faz a sua própria campanha. Vai ter que comandar bem, né? Aí tem que comandar, mas tem que combinar com os russos também. Também, né? Exatamente. Tem um russo hoje que é bem perto, tem um russo que é um pouco superior, mas tem os russos ali. 2 principais ali. Como é que se fala na economia? Oportunidade e também a possibilidade de fracasso. Né? Exatamente. Ameaças e oportunidades. Ameaças e oportunidades. Mas vamos lá aos números, só para rememorar e contextualizar o nosso ouvinte, internauta. A pesquisa Agile, que a gente divulgou a semana passada, apontou que a nota geral da administração da Prefeitura Municipal é regular, 41,2%, refletindo uma gestão percebida como mediana pela população. No entanto, o índice de rejeição total, 30,2%, supera o de aprovação total, 28,1%, sinalizando um problema estrutural por aí que a prefeita vai ter que perceber e resolver. Na avaliação pessoal dela, da prefeita Suelen Rosim, há um empate com a reprovação batendo em 46,9%, ligeiramente maior que a aprovação, 46,6%, dá para dizer que é um empate técnico, né? Que demonstra uma cidade dividida sobre a liderança atual. E o item que mais foi ouvido da população, e até de uma forma bem lógica, né, nesse momento na pesquisa, foi a respeito da água, né? A grande queixa, 56,1% foi sobre a água, 10,7% aponta a saúde como problemática, depois vem os demais itens, 6% queimada, mas a queimada é sazonal. Perfeito. Bom, e aí, Júlio, diante desses números, né,
além do que você colocou, que ela precisa melhorar, né? Chama a atenção que o problema hídrico se repete. Ela foi eleita, inclusive, com esse apelo lá atrás. Primeiro, vamos deixar bem claro, né? Ela participou da primeira eleição, ela nem imaginava vencer, não tinha nem plano de governo, eram meia dúzia de tópicos. E aí, de repente, ela vai para o segundo turno, o Gazeta e o Raul ficaram brigando. Aconteceu esse fenômeno em Bauru já com o Nilson Costa, lá no passado, em que o Tuga Angerame ficou brigando com o Pedro Tobias e o Nilson Costa cresceu, depois da ponte do Meridota lá, e a Estela caiu no colo dela a primeira gestão. E ela falava de maneira simples, que ia apostar na zeladoria e tudo mais. Quando ela foi para o segundo mandato, ela acabou dizendo, olha, nós já sabemos que tem sazonalidade, a gente já sabe que tem o problema da água, nós vamos resolver. Mas, de novo, a cidade sofre com o problema da água, não obstante a dependência do Batalha ser de 40% lá atrás, hoje já está na casa de 25%. Houve uma melhoria disso. Mas, para quem está sofrendo o problema, é 100%. Né? E a pesquisa foi feita exatamente em cima disso. Essa questão da água surge mesmo com um problema que está afetando a população e, com isso, gera um desgaste. É isso? Sem dúvida. E não adianta procurar solução ou soluções para outros problemas. Você pode resolver todos os demais problemas que a população reclamou ali, que a pesquisa conseguiu captar, mas se ela não resolver essa questão da água, vai tudo por água abaixo. Vamos fazer um trocadilho aqui, né? Então, assim, é um problema água. Ela tem que resolver a crise hídrica da cidade de Bauru. E quando a gente fez essa análise que o senhor Jabur acabou de ler da questão da aprovação ou não, que daí nesse caso a gente pegou ali o ótimo e bom e deu uma somatória, o ruim e péssimo outra, você vê que o ruim e péssimo é maior e você tem um número altíssimo de regular, que é muito perigoso. Porque esse regular é aquele eleitor que ainda tem um pouco, não está contente, mas ainda tem um pouco de esperança. Então, se algo não acontecer, e vamos falar essencialmente nessa questão da crise hídrica, esse percentual de regular tende a ir para o negativo, ruim ou péssimo, aí fica uma situação ruim para a prefeita. Bom, só para não dizer que nós estamos só falando das coisas ruins, ela tem tem um desempenho relativamente positivo, menor reclamação do transporte público, da limpeza da cidade e da iluminação pública, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Essas áreas foram muito pouco citadas como motivos de reclamação. E aí você coloca aqui também no cruzamento da informação a questão demográfica, né? O eleitor mais crítico, você tinha falado daquele que tem maior escolaridade, mas vem aqui também o mais velho, né? Quem tem mais idade, né? 60 anos ou mais. E aqui tem talvez até uma a ver com o perfil da cidade. Ela está envelhecendo e quem sempre praticou mais política, lê jornais e se interessa é exatamente esse 50 a mais, hoje 60 a mais. É a nossa geração, né, Jabur? Porque aqui em Bauru a gente pulou uma geração, na verdade, se a gente olhar o histórico, né? Quando o Rodrigo Agostinho foi eleito, era o momento da geração do Caio Kolbe, por exemplo. Não que isso seja uma regra, né? Mas sempre foi assim, né? Tivemos lá atrás o Franciscato, depois o Sbeggen, depois do Sbeggen nós tivemos o Edmundo. O Edmundo do Sbeggen, né? Edmundo, tal, depois o Tuga faz a transição para os mais jovens, depois vem o Nilson Costa, volta, Iso Filho, Tidei de Lima, e aí era o momento de uma geração dos que nasceram nos anos 50, veio o Rodrigo Agostinho, que vinha com 30 e poucos anos naquele período, né? Aí pulou, né? E esse cidadão bauruense das antigas, é aquele que vai nos cafés, reúne com a turma, gosta de discutir essa política, e eles são mais críticos, né, o Júlio? Isso, é a população, vamos dizer assim, mais madura, experiente, que passou por muitas fases, né, da cidade e que consegue avaliar melhor e inclusive consegue fazer um comparativo, né? Não está olhando só o problema agora, mas ele tem um retrovisor, ele sabe o que já aconteceu com mais consciência e é o que mais está criticando hoje. Agora, o que chamou a atenção foi essa questão dos bairros, né? Porque quando a gente olha aquele perfil que o próprio Kleber trouxe, você também confirmou, né? Mulher, jovem, jornalista, negra, evangélica, a gente sempre imaginou, e ela se elegeu também, muito fortemente com os votos periféricos. E todo mundo sabe que se for um candidato do meio empresarial, da Zona Sul, ele sempre vai buscar um vice que tenha esse apelo também periférico. E ela cai na preferência desses moradores. O que é isso? Aí tem a ver com o serviço diretamente ligado à prestação de serviço? Sem dúvida. Na hora que a população sofre,
eu acho que a paixão diminui muito, né? Porque a política, a gente aprende, e temos aqui um cientista político dos melhores, a gente aprende que a política é muito emoção, né? Mas na hora que você está precisando de um serviço, de um atendimento, na hora que você tem que pegar o seu filho e levar num posto de saúde, ou na hora que você vai abrir a torneira de casa e não tem água, aí não tem paixão que resista. Então, mesmo no público onde ela tem a maior aceitação historicamente, e esse público que a elegeu, né, vamos dizer assim, eles também estão descontentes. Então... E o mais favorável está no grupo mais jovem, né, de 25 a 34 anos, que tem um pouco a empatia com ela ser jovem também, a renda menor, e aqui também chama atenção com menor escolaridade. É um fenômeno que o PT sempre usa e ela tem um posicionamento mais conservador, ligado ao bolsonarismo, né? É até um contrassenso isso, né? Diante do extrato nacional, né? Sim, mas é um perfil de população menos crítico também. É muito... Não consegue avaliar, talvez, com mais profundidade, e que talvez... É afetado também pelos problemas, sim, mas muitas vezes tem um responsável ainda cuidando deles, então não sentiu na pele ainda aquela situação de que eu tenho que fazer acontecer, então não está muito preocupado com os problemas. Bom, então você coloca aqui, para a gente finalizar essa rodada, né, Jabur, que seria prioridade abastecimento de água, né, ampliar a base de apoio, reconquistar o eleitor mais velho e construir confiança. Esses seriam os pontos. E eu engato, só para a gente finalizar essa rodada, Kleber, ela não adotar essa questão do conservadorismo como palanque, né? Veja, ela não se posiciona em nenhum momento em relação ao Bolsonaro. O último posicionamento que ela teve foi quando ela esteve aqui, eu que perguntei, né, como é que estava a situação e tal. E você acha que isso, essa coisa do morninho aí também tira a voto? Às vezes sim. Eu não sei se o Júlio acabou... olhando ali quem votou no Bolsonaro, se aprova mais ou aprova menos. Mas, assim, o que pesa bastante, e a gente sempre fala, é a questão de conexão emocional. Ela é uma pessoa que tem uma imagem bacana, fala bem, convence. Então, isso tem um peso muito grande. A imagem do candidato, a percepção que o candidato tem dele é muito forte. Isso aí tem um peso muito grande. E continua tendo, sabe, Café? Então, por isso que ela acaba... Você falou, puxa, ela é da direita, mas ela caminha muito naquele eleitor que normalmente é do Lula, né? Realmente, mas ali é por causa dessa identificação popular. Ela é uma pessoa próxima à imagem dela, Então, isso tem um peso muito grande porque o voto predominantemente emocional. E aí, pro bem e pro mal. Exato. Muito bem, são 8h02, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Fizemos aí uma derivação, né, da pesquisa que está aí agora, naturalmente que essas lâminas circularão também. Na sequência vamos falar um pouquinho do nacional também, tem pesquisas aí de outros institutos apontando cenários, né, tanto da aprovação ou reprovação em relação ao presidente Lula e também os cenários das eleições presidenciais do ano que vem. Nós estamos, né, Kleber, a menos de um ano das eleições, né? Então... E do início da campanha a 10 meses, né? 10 meses e meio do início oficial da campanha. Ou seja, está chegando aí, só se fala nisso, né? Hoje conosco aqui, Ricardo Bizarra, o João Jabur, eu sou Reinaldo Café, também Kleber Santos, e o nosso convidado é o diretor da Agile Pesquisa, Júlio De Pieri Sanches. Analisamos no primeiro bloco o cruzamento das informações sobre a percepção do bauruense em relação à administração municipal. Agora vamos fazer um recorte nacional. Antes disso, o Barroso sai, né, meu caro Jabur? Isso vai dar para o governo Lula a indicação de mais um. Fala-se muito no Rodrigo Pacheco, mas principalmente o Messias lá da Dilma Rousseff. É o advogado-geral da União atualmente, Jorge Messias, né? Visto como o que tem mais chances. Mas o Supremo, ou aliás, o Senado, deve apostar no Rodrigo Pacheco e vai causar um problema aí para o Lula. E é preferência do STF também. E você, o que pensa disso, Kleber? Olha, tem também um movimento bastante grande, várias entidades e movimentos que começaram a pressionar o governo para indicar uma mulher. Mas o Lula não está nem aí. 3 nomes femininos foi colocado ontem na mesa. A Edilene Lobo, do TSE, a Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, e Daniela Teixeira, do STJ. Todas elas têm bastante conhecimento na área jurídica.
Mas o Lula... Só tem uma mulher lá, né? Agora. Porque a Rosa Weber se aposentou e o Lula é assim, faz o que eu falo, mas não fala o que eu faço. Ele vai buscar base aliada, tanto que colocou o ex-advogado dele, que é o Zanin, e o ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino. É para turmaiada, fica tranquilo que vai ser homem mesmo, que está na mesa. Essa é a minha opinião. Vamos lá, então. E a pesquisa Quest, eu sei que tem uma questão ética aí, Júlio De Pierre, mas teve envolvido aí em algum tipo de senão, né? Passou alguns problemas aí, teve que justificar muitos resultados na eleição passada, mas tá aí. É o que temos, né? É o que temos. Ela apontou que o Lula voltou a igualar a aceitação e aprovação e desaprovação dele e do governo dele em 49% desaprovam e 48% aprovam. A questão de 3 meses, essa diferença era de 17 pontos percentuais. Caiu para 1 ponto percentual. Como é que você vê isso, Júlio? Eu vejo e entendo que ele vem melhorando mesmo os índices de... Ele reduziu os índices de reprovação para aprovação. Mas, assim, a visão que eu tenho que não é nem pelo fato dele estar fazendo um bom governo. Não é esse o caso. O fato são as narrativas, as brigas, essa polarização e essa questão Estados Unidos, Brasil, o filho do Bolsonaro fazendo aqueles pampeiros lá, deu sobrevida ao Lula. Então, realmente, eu acredito que ele diminuiu mesmo essa reprovação, mas se você me perguntar, é porque ele está fazendo um bom mandato, está entregando? Eu diria que não. Mesmo porque agora ele teve uma desaprovação agora importante sobre recursos, né? Ele vai tentar mais uma vez, né, criar esse embate entre ricos e pobres. E aí, né, Kleber, você que conhece bem esse meio, o Sidônio, pelo menos que é o ministro da Comunicação, está acertando. Gastou 8 milhões de reais para impulsionar em redes sociais a questão do imposto de renda lá até 5 mil reais. Quer dizer, uma população menos avisada enxerga isso. E houve um levantamento, até o meu artigo no JC dessa semana, JCNet, 94 milhões de brasileiros têm alguma dependência de algum programa do governo. 94 milhões, quase 50% da nossa população. Exato. Essa retomada desse discurso do nós contra eles, do pobre contra rico, isso sempre deu certo para o PT, sempre deu certo para o Lula. Então, nesse momento, a discussão é justamente essa, a questão mesmo aí da votação, né? Da medida provisória que houve todo nesse momento que foi enterrada e tal. A questão da majoração dos tributos para as BETs, para o IOF, assim por diante. Isso. Se você vê nesse momento, está uma guerra de narrativa exatamente nesse ponto. De um lado, o governo dizendo que os deputados são contra o povo, votaram contra o povo, e do outro lado, da direita e do centrão, dizendo, nós votamos contra aumento de imposto. Então, são duas narrativas. Um é aumentar o imposto, tirar dinheiro, e o outro é votar contra o povo. Na verdade, as pessoas acabam não acompanhando muito isso com detalhe, e fica nessa guerra de narrativa. Então, o ouvinte que está nos acompanhando nessa manhã, se você ganha 2 salários mínimos por mês, a sua casa, as contas estão somando 3 salários mínimos por mês, o que você tem que fazer? Cortar gasto, cortar para os 2 salários e você não tem condição, seria muito fácil chegar no patrão e dizer, aumenta meu salário de 2 para 3, porque eu estou gastando mais. Então o governo pode fazer isso como? Aumentando imposto. Que é um pouco o que o Tarcísio tentou mostrar, e aí o Haddad já foi batendo forte, já recebeu resposta também do Tarcísio, né, em relação à articulação disso tudo. E se gruda, é complicado para o Tarcísio. Eles miraram no Tarcísio, porque o Tarcísio pode ser um candidato. Então, olha, o Tarcísio é contra o povo. E aí, né, Júlio, é uma tentativa de desconstruir. Acho que até por isso que o Tarcísio deu uma recuada numa potencial candidatura, para ele não ser um alvo da esquerda na totalidade nas costas dele, né? Sem dúvida, o Tarcísio acabou se expondo, talvez num tempo errado, não por estratégia dele, não, questão foi acontecendo e está tomando muita pancada. Recuou,
está mais quieto agora. E aí, né, Jabur, do ponto de vista dele, né, o Tarcísio, essa preservação de imagem é importante porque há uma indefinição em relação ao Bolsonaro. Há quem diga que aquele encontro dele já definiu que ele vai ser o candidato, pode ser a Michelle, agora falaram do Flávio Bolsonaro como vice, né, mas ele está tentando evitar os holofotes, né? E eu somaria mais um fator aí, Cafeu, desse recuo dele, né? A melhora do Lula, eu não sei se para ele compensa arriscar, né? Porque ele deixaria o mandato de governador e pode perder a eleição e ficar sem nada a partir do ano que vem. Seria muito, muito arriscado. E ainda mais com essa fase de fragilidade que o bolsonarismo está vivendo nesse momento, né? E outras coisas de bastidores, que eu também ouvi falar, por exemplo, que o Bolsonaro iria exigir que alguém da família fosse o vice dele. Eu não sei se ele, no fundo, ele quer isso também, né? Porque ele ficaria preso, amarrado num possível governo em relação ao bolsonarismo. Mas posso fazer uma outra questão sobre a Quest aqui para o Júlio, que eu acho que é até interessante. E recuperando o que o Júlio falou, que essa melhora no desempenho do Lula, do governo, se dá nem tanto pelo que ele está fazendo como governo, mas pela celeuma toda, pelos erros e pela prestação de contas que o bolsonarismo está tendo aí com justiça e etc. Na Quest, a maioria dos brasileiros acredita que Lula não deveria tentar a reeleição em 26. Segundo a pesquisa, 56% são contra uma nova candidatura e 42% apoiam. E o mesmo cenário se repete com o Bolsonaro. Você acha que tem uma avenida aberta aí para um nome aí ou não dá mais tempo? No caso do Bolsonaro, chega a 70% aqueles que recomendam que ele não se candidate. Exatamente. Parece que tem uma avenida aberta aí, mas não tem nome para ocupar essa avenida. Mas eu tenho convicção de que sim, que tem esse espaço. Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitando os números da Quest, tá? Nós temos uma pesquisa estadual no Paraná, agora que a gente vai entregar amanhã, e Paraná, o Bolsonaro teve 70% de votos quase na eleição passada. E a gente pergunta para o eleitor paranaense o que é melhor para o país. Reeleger o Lula? Eleger o Bolsonaro ou um novo candidato? Nem Lula ou Bolsonaro são bons para o país. 71% dos paranaenses responderam que é melhor um candidato novo. Qual é a situação, fazendo uma analogia desses dois nomes que estão polarizando? Você chega num restaurante, chegamos num restaurante, te dão um prato de carne de boi e um filé de peixe ali. Você tem que escolher um ou outro. Mas se você tem uma terceira opção de carne, você acaba pensando melhor. É que hoje é posto para a população duas opções. Então fica essa polarização, essa briga, mas eu tenho certeza, pelos números que a gente tem levantado, corroborando com esse número que o senhor acabou de ler da Quest, existe a possibilidade de um terceiro nome. Tenho convicção disso. E aí, qual seria o time, Kleber? Você que se for muito antes, desgasta. Se for muito depois, não firma o nome. E aí, Kleber, você tivesse o poder na mão, você falaria, vai Ratinho, vai Tarcísio. Por quê? O Zema e o Caiado já foram, mas o Caiado está com 3%, o Zema 3%, não vai decolar, esquece. Tinha que ter saído, até o Ciro Gomes tem mais que ele, inclusive no segundo turno, depois a gente vai falar, o Ciro Gomes é o único que empata mais próximo do Lula, para você ter uma ideia. E aí, espera um pouco? Olha, o grande desafio da direita hoje não é só escolher um nome, é escolher um perfil que consiga unir três mundos diferentes dentro do mesmo campo político. Primeiro, o candidato precisa manter o apoio dos bolsonaristas mais fiéis, que são aquela base dura, barulhenta, muito ativa nas redes e decide boa parte do engajamento da campanha. Segundo desafio, é preciso reconquistar os conservadores moderados, aquele eleitor que não quer votar no PT, mas também não quer confusão política. Ele quer o quê? Um líder, um candidato com competência e equilíbrio. Então, o nome da direita, para realmente ser vitorioso nas eleições, ele tem que ter essa mistura, tem que ter esses três ingredientes. Ele tem que ter pegar o indeciso, ele tem que manter aquele que é o bolsonarista, né? Ele tem que unir todos eles. Agora, o Tarcísio, ele é hoje essa pessoa que está mais próxima desse perfil. Então, na minha opinião,
o Tarcísio, nesse momento, sendo ele e segundo o Ratinho Júnior. O Ratinho também tem, de certa forma, esse perfil. Né? Primeiro o Tarcísio, segundo o Ratinho. É um grande desafio ser... É uma corda bamba ali para ser o escolhido. Antes de falar do cenário, saiu a informação, Maria Corina Machado, opositora a Maduro, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Havia um lobby aí do Trump, e disseram que não seria, talvez fosse uma entidade, e acabou prevalecendo, então, a Maria Corina. É uma resposta grande aqui. E o Brasil vence por 1-0, 17 minutos do primeiro tempo, ele que joga contra a Coreia do Sul. Tá? Então, 1-0 para o Brasil, acompanhando aqui também essa questão. E o Kleber sai, ele está com a pesquisa aí. O que nós vamos falar agora, meu Kleber? Você vai sair, a gente vai ficar na mão sem os números? Aí não dá, né, meu querido? O telefone pode esperar. O programa ao vivo é assim, tá dando pito em você aqui. Ué, eu vou falar da pesquisa, está na mão dele, ele vai atender o telefone. Não pode, né, Jabor? Eu não sei se era o Ratinho ou o Tarcísio aí no telefone. Rapaz, eu acho que era o Zema. Pô, meu, você veio aqui. Você precisa me ajudar, Vamos lá, Kleber, eu preciso agora. Nós precisamos analisar rapidamente a situação das intenções de voto. Intenção de voto, né? Vamos com 2 quadros, vai. Um com o Lula e o Bolsonaro, depois tira o Lula e põe o Tarcísio, porque os outros são quadros que a gente... Tira o Bolsonaro, desculpa, mantém. Olha, eu tenho aqui o Cafeu, Lula, o cenário 1, Lula com 41, Ciro Gomes 32, olha só. O Lula com 46, o Bolsonaro com 36. É o cenário 2. Primeiro turno. Não, isso aqui já é o segundo turno. Já no segundo turno. Que é o que vale, né? O primeiro turno. Então, o cenário 3 seria Lula com 45, Tarcísio com 33. O cenário 4, aqui agora com a Michele Bolsonaro, Lula 46, Michele 34. Aí nós temos aqui o Ratinho, o Lula com 44 e o Ratinho com 31. E aí, Júlio, eu queria a sua experiência. Eu já acho que eu fiz essa pergunta, não sei se foi para você, mas no programa. Lula, 40 anos participando, nome nacional consolidado e internacional. Bolsonaro foi presidente da República, nome consolidado. Tarcísio, muito porque fez, mas acabou ganhando em São Paulo por um apoio do Bolsonaro, mas não tem nome nacional. Ratinho Júnior não tem nome nacional. Se a gente está olhando aqui que no segundo turno cada um deles tem 33, 30, quer dizer, a avenida para crescer aí, o elevador aí é enorme, né? Porque dá a impressão que o Lula chegou no seu teto. E os outros poderão crescer à medida que expuserem o seu posicionamento. É uma leitura correta essa, por gente ter 2 candidatos mais regionais, estando já num patamar bem alto, se comparado ao Lula, que já tem esse recall? Com certeza o Lula, em todos os cenários aí, 40 e alguma coisa, e os demais candidatos, todos, vamos falar em média, aí 10 pontos abaixo. Você fala 10 pontos é um absurdo? Não é um absurdo. Você pegar o Tarcísio, vamos falar, governador de São Paulo, está fazendo um excelente governo. Na hora que começar a campanha, se for ele o candidato, a nacionalização do nome vai acontecer. Ratinho, vamos pensar. Ratinho, da mesma forma, o Ratinho vai entregar um segundo mandato com 80% de aprovação. E o Ratinho tem o pai dele, um comunicador, uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, que não tem preguiça de trabalhar e não falta recurso. Então, assim, olhando os números friamente, fala assim, Paulo, o Lula está com a mão na taça já. Mas não é assim. Na hora que começar a campanha, as coisas vão equalizar, a disputa vai ser boa. É óbvio, né, Jabor, que tem a máquina por trás e fica muito mais fácil. Tem também essa questão da classe média, que pode ser impactada com o imposto de renda, mas há também fragilidades que, se a direita souber trabalhar, vai... Essa questão do INSS, a ligação do irmão dele, né, com os desvios, aí tem uma série de questões prometidas e não entregues. Aí é uma questão da construção de imagens e anular algum tipo de efeito, né? Isso, porque essa onda favorável agora de briga com os Estados Unidos, soberania, o Bolsonaro condenado, isso está ficando para trás. Vai isso passar, acaba, né? Vai passar. E também, Café, eu acho que o que vai ser
decisivo mesmo será a economia, né? De agora até o ano que vem, eu não sei o que vai acontecer. O Lula vai fazer um esforço tremendo para criar fatores aí de alavanca social, né, em cima da economia, para poder se cacifar mais. Eu não sei se isso vai ser possível, se não vai. E a leitura econômica que a gente tem é que em janeiro de 27, se for reeleito Lula, ele vai continuar aumentando o tributo. Se for outro, vai ter que mexer nos gastos, porque ele não vai abrir mão disso, porque ele entende que o Estado é provedor de tudo, e aí gasto é investimento. Então tem essa narrativa antiga aí, só que nós estamos olhando o crescimento do endividamento público, ele pode chegar a ser explosivo. Inclusive, o Instituto Independente do Senado aponta que, se nada fizer, em 5 a 8 anos nós temos quase 130% da dívida em relação ao PIB, ou seja, taxa de juros não cai, risco internacional, quer dizer, é um grande problema. Mas o bem-estar de curto prazo, né, pode gerar votos, né, Kleber? Porque é aquela história, eu estouro o cheque especial, viajo para Disney, estouro o cheque especial, vou jantar nos melhores restaurantes e depois chega a fatura e eu vejo o que faço. Depois corre para cobrir, né? Não cobre, né? Tem um ano para não cobrir. Viu? É importante a gente também colocar aqui o seguinte, que a rejeição do Lula, que é um grande problema, porque olha só, praticamente 50% dos eleitores dizem que não votam nele, né? Dizem que não votam nele de jeito nenhum. Isso cria um limite. Ele pode continuar na frente, mas tem dificuldade de crescer além de um certo ponto. Por isso que a rejeição é o grande problema. Tem um teto. Perfeito. Bom, teríamos aí uma manhã toda para debater, mas temos um horário. Júlio De Pieri Sanches, fala um pouquinho da Agile Pesquisas, quem quiser contratar, ver o trabalho que vocês fazem, né? Afinal de contas, você está aqui como colaborador, nada mais justo do que a gente dar crédito, principalmente pelo brilhante trabalho que o seu instituto faz. Obrigado, Café, obrigado a todos. Para mim, eu reafirmo que é uma honra estar com vocês. Eu vou falar da Agile, mas me permitam 10 segundos do último ponto sobre essa questão nacional. Fique à vontade. Que eu acho que é muito relevante. A disputa próxima, não vindo a ser com Bolsonaro, tem toda uma estrutura nacional de imprensa, comunidades, tudo, que não vai ser tão contra a oposição ao Lula. Ou seja, sendo o Bolsonaro, se pudesse ser, ia ser muito difícil. Mas se vier Tarcísio, ou Ratinho, ou outro candidato, a resistência das classes, imprensa e tudo mais, mercado econômico é outro. Então a disputa tende a ser mais justa. E, para finalizar, com relação à Agile, procura a gente nas redes sociais, Instagram Agile Pesquisas, no nosso site agilepesquisas.com, e agradeço estar aqui com vocês, de verdade, fico muito alegre e lisonjeado por esse espaço que vocês nos dão. Júlio De Pieri Sanches, já bom fim de semana, Kleber também, e só lembrando então que o Brasil está vencendo por 1-0 a Coreia e que o Prêmio Nobel da Paz foi para Maria Corina Machado, ela que foi opositora ferrenha ao Maduro, uma grande resposta aí, né, dos suecos, né? Suecos que escolhem o plano da paz. A academia é na Suécia, mas né? Acho que tem gente do mundo todo. Perfeito, então. Eu volto amanhã às 7 horas da manhã com Economia 360, das 7 às 8h30, volto segunda no Cidade 360. A você uma excelente sexta-feira, perfeito final de semana, hein? Com chuva, se Deus quiser e Ele quer. E a gente volta a se falar na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau! Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.